Galera vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago e você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que o like é muito importante para a gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, seu comentário. E chega aí, vem comigo para mais um giro de notícias do nosso Vascão. Os jogadores do Vasco estão se reapresentando hoje, vamos resenhar sobre isso. E nesse sentido, quero destacar aqui uma matéria do GE bem interessante. Como Fábio Carille gosta de montar o seu time. E a matéria é bem maneira, porque o GE colocou o campinho, né, com jogadores, opções em cada posição. A gente vai resenhar sobre isso. Empresário de volante brasileiro que atualmente joga na França confirmou que o Vasco sondou esse jogador. Agora, vai pedir papel colorido? Aí fica complicado. E a gente tem uma matéria aqui também do O Globo revelando o motivo do Vasco não querer aumentar o nosso artilheiro Verratti nesse momento. Tem um papo aí de 9 milhões nessa situação. Chega aí que tem muita resenha nesse vídeo e eu gostaria de começar com uma boa notícia, uma excelente notícia. Tá na tela. De saída do Vasco, zagueiro Maicon faz exames no Coritiba para iniciar pré-temporada. Que é excelente notícia, é ou não é? Poderia dar ruim aí o Maicon retornar aqui para o Vasco, mas ainda bem, vai disputar a Série B aí pelo Coritiba. Thiago, você tem tanto ranço assim do Maicon? Cara, não é nenhum caso, família. Eu cansei de falar aqui com vocês, o Maicon, sei lá, com seus 30, 31 anos, nossa, seria o melhor zagueiro do Vasco, mas disparado. Melhor zagueiro do Vasco. Porque, né, se você analisar a carreira do Maicon, o Maicon é bom jogador, pô. Né? Porto, Galatasaray, jogou bem no São Paulo, então sempre foi um bom jogador. Mas fisicamente não dá mais. Você lembra daquele gol do Edson Carioca? Acho que é Edson Carioca mesmo, do Juventude, passou andando pelo Maicon, cara. Aquilo ali foi assustador. Né? Na reta final, no meio da temporada até o final, fisicamente sentiu demais. Mas ainda assim, eu acho a passagem do Maicon no Vasco positiva. Que é isso, Thiagão? Eu acho. Porque quando o Maicon chegou no Vasco, era a quinta opção do Santos, uma das piores defesas do campeonato. Então a gente reclamou aqui dessa contratação. Não esperava nada. Eu não esperava nada do Maicon. E o Maicon foi importante na permanência do Vasco no ano passado, e esse ano até fez ali algumas partidas interessantes, mas, como eu disse, depois sentiu fisicamente, então tinha menor condição de jogar essa temporada no Vasco. Então, toda a sorte do mundo para o Maicon lá no Coritiba. Eu queria rapidamente trocar uma ideia com vocês sobre essa informação aqui do canal Detetives Vascaínos. Está aqui, ó. Empresário de Rony confirma que o Vasco sondou o atacante. E por que eu tô puxando essa resenha aqui rápida? Ontem eu tava vendo um corte, apareceu para mim no Instagram, do Flávio Dias, né? Falando que o Vasco não vai conseguir contratar nenhum jogador colocando dinheiro na mesa, porque não tem. Segundo ele, não tem dinheiro. A realidade é essa. O Vasco só vai conseguir contratar um atleta se o clube, né, que o jogador pertence, falar assim, paga parcelado e aqui, perder de vista, Casas Bahia. Esse é o papo. Então, assim, o que eu coloquei na minha mente nesse momento, a gente pode até, né, trocar uma ideia sobre os jogadores que o Vasco está sondando, né, não sei se de repente vai pingar algum papel, um patrocinador vai ajudar, eu não sei se alguma coisa vai mudar nesse sentido. Mas o Vasco, infelizmente, se for essa realidade, não vai conseguir contratar um jogador do nível que a gente espera. Porque jogador bom, jogador acima da média, eu acho que o Rony é um jogador acima da média, cara, você vai ter outros clubes tentando a contratação, e aí com uma condição melhor de colocar algum dinheiro no jogo, sabe? Nessa situação de você quebrar o galho, o clube quebrar o galho, pagar, perder de vista, cara, vai ser jogadores que não estão num bom momento, que não estão valorizados, vai ser assim, né? Tipo a Xepa. Essa é a realidade no Vasco nesse momento, depois desse corte que eu vi aí do Flávio Dias. Então, assim, sondar o Rony, poxa, beleza, mas sem ter a mínima condição de contratar, fica difícil. Como eu disse, poxa, o Rony seria uma belíssima contratação. Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha. Vou passar para vocês aqui o vídeo, né, que o Vasco divulgou através das suas redes sociais da reapresentação dos atletas. Está aí Payet,
Coutinho, né, o Verratti, Sforza, Paulinho, Alex Teixeira. Eu vi uma galera zoando o Matheus Carvalho, falando do rosto dele, tá gordinho, mas eu acho que é assim mesmo, família, não é que ele tá acima do peso, não. Ele tem, né, um rosto meio gordinho, a galera não deixa passar nada. Mas aproveitando aí a reapresentação dos atletas do Vasco, eu tava vendo essa matéria aqui do GE, bem interessante. Tá aí, ó. Como jogam os times de Fábio Carille? Veja o que esperar do Vasco sob o comando do treinador. Só a matéria é bem extensa, e aí eu fiz aqui, né, peguei algumas partes pra gente trocar uma ideia. O esquema que ele costuma jogar é num 4-2-3-1. Fábio Carille dificilmente sai do 4-2-3-1. Em poucas vezes, os times de Carille não jogaram nesta formação, com uma dupla de volantes e um meia de criação, além de 2 jogadores de lado que auxiliam tanto na armação quanto na recomposição defensiva. Quando saiu desse esquema, normalmente foi para um 4-3-3, com a presença de um volante mais fixo e 2 meias, com 2 pontas e um atacante na frente. Em muitos casos, como no Corinthians e no Santos, Carille optou por ter jogadores de características distintas nas 2 pontas, como um jogador mais armador de um lado e um outro mais atacante do outro. Eu peguei aqui um comentário do Rodrigo Coutinho, um comentarista que eu gosto muito da Sport TV. Ele disse o seguinte, ó, ele quase sempre trabalha desta forma. Um jogador de lado, que é um atacante de fato, ponta mais agudo e veloz, e o outro com características de meia, que transita para o meio e auxilia os volantes e o meia central, enquanto o ponta mais atacante faz mais movimentos em direção à área. Eles fazem esses movimentos quando os laterais ocuparem os lados. É um time que avança aos poucos, explica Rodrigo Coutinho. E aí, a matéria destaca aqui, nesse momento, as opções, né, que o Vasco tem para o Fábio Carille. Ali no gol, beleza, Jardim, Daniel Fusato. Na defesa também você tem ali, né, Corto Maicon, que já saiu. No meio campo, que eu acho que o Vasco tem as melhores opções, Paulinho, Tietê, Jair, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Coutinho, Payet, tem também o Estrela, e aqui a dificuldade que eu entendo que o Vasco vai ter, principalmente pelo lado esquerdo, né? As opções que o Vasco tem nesse momento é o David machucado, Jean Davi, Emerson Rodrigues, que o Vasco está tentando a saída, e Serginho. Pelo lado direito, você ainda tem o Adson, mas você precisa de mais opções. E no comando de ataque, Verratti, Ryan e também o GB. A gente entende também que o Vasco necessita de um jogador para disputar a posição com o Verratti, mas parece que vai ser difícil, né? O Vasco está tentando aí renovar com o Ryan. Entendo que não vai pintar, né? Uma proposta que o Vasco estava esperando em janeiro, e aí o Ryan seria o reserva ali do Pablo Verratti. Família, pegando aqui essa matéria, que é bem interessante para a gente trocar uma ideia, pontuando aqui a questão do 4-3-3, né? Quando ele muda a forma de jogar. E o Fábio Carille fez muito isso no Santos, eu coloquei até o Richarlison falando isso aqui, né? Que ele colocava o Otero e o Juliano, né? No meio campo, com um volante só. O Santos jogava dessa maneira, mas em casa. Mas, como eu disse, num outro contexto, né? Porque o Santos era o time de maior investimento da Série B, geralmente comandava ali as partidas, mais posse de bola. Então, ele tinha a possibilidade de armar o time dessa forma. Acho difícil no Vasco. Claro, sei lá, alguns jogos do Carioca, dependendo do adversário na Copa do Brasil, Sul-Americana, jogando em casa, você pode até jogar com 2 meias. Mas eu acho complicado. Até pela situação dos nossos pontas nesse momento, para ajudarem na marcação. E aí você jogar com um volante só, eu acho difícil o Carille optar por isso. Já no 4-2-3-1, aí você entende, né, que ele tem uma dificuldade pelo lado esquerdo. Porque Jean Davi, Emerson Rodrigues e Serginho, David está machucado, Deus que me livre, sabe? Deus que me livre. O Adson é aquele ponta que a matéria destaca aqui, o construtor, né? O Adson é um ponta construtor que gosta de, né, vir pelo meio, trabalhar ali com meia central, com os volantes, fazer aquele toque, né, para o centroavante fazer o pivô. Então você tem o meia construtor. Agora o outro ponta agudo, o Vasco não tem. Seria o Rony, seria o Wanderson, né? Mas infelizmente para contratar esses jogadores, você vai ter que pagar um pouco mais e parece que o Vasco tem essa dificuldade. É aquela resenha que a gente estava tendo aqui um outro dia. De repente o Carille, ele tem que pensar numa outra forma de jogar, né? Num 4-4-2, preenchendo o meio campo, e aí você tendo Tietê, Paulinho, dando liberdade para esses jogadores, Verratti mais um jogador na frente, porque nessa forma aqui de jogar que ele gosta, com 3 atacantes, é difícil porque nesse momento o Vasco não tem uma opção pelo lado esquerdo e só tem o Adson pelo lado direito. Ou seja, você tem que ter outras formas de jogar. O cara ele vai ter que buscar outras formas de jogar. Só dessa maneira, Pedrinho, Marcelo Santana, Felipe aí vão ter que ajudar.
Tem que chegar mais peças, família vascaína. Gostaria da opinião de vocês também. A gente segue aqui a nossa resenha para falar sobre o volante, né, que atualmente joga na França e segundo... poxa, não é o Detetives Vascaínos, é o jornalista Jonas, está na tela para vocês, ó. Representante de Douglas Augusto confirma interesse do Bahia e Vasco. É difícil, né, família, você disputar com o Bahia nesse momento. Eu estava vendo que o Bahia, né, confirmou a contratação agora do Eric Pulga, né, que estava no Ceará. Poxa, gostaria muito de ver também esse jogador no Vasco, né, contrato de 5 anos, mas financeiramente fica difícil. Até porque esse atleta, eu não sei se vocês conhecem, tá aí, vou mostrar a foto dele, Douglas Augusto, ele tem 27 anos, né, 1,73 m, é um volante, um primeiro volante, aquele pitbull. Tem até uma boa técnica para sair jogando, tudo, mas é um jogador de mais pegada. Seria para disputar a posição ali com o Hugo Moura, seja com o Matheus Carvalho. Revelado no Série C, tem passagens por Corinthians, Bahia, eu lembro mais dele no Bahia. Não lembro tanto assim, não lembro no Corinthians, de verdade, né? Eu lembro sim. E aí, atualmente, está jogando no Nantes da França. A gente tem jogadores, né, que passaram pelo Nantes, o Watson e o próprio João Vitor, né, que foi emprestado pelo Benfica. Só que diferente do Watson e do João Vitor, que foram pouco utilizados lá, o Douglas não, né? O Douglas é um titular no time francês, tanto na temporada passada quanto na atual. Tá aqui, ó, 15 jogos, 14 como titular. Então é um cara que está sendo utilizado lá, ou seja, não é fácil de você tirar um atleta desse, né? Mas a gente fica aqui só, né, falando sobre, pensando como seria esse atleta no elenco do Vasco. Eu gostaria de ver o Douglas no Vasco, acho um bom jogador, de fato, não é a posição que o Vasco necessita nesse momento, que o Vasco tem uma prioridade, seria um zagueiro e um atacante de lado pelo lado esquerdo, mas é aquele papo que a gente tem, você dá opções, você melhora, você qualifica o elenco, até porque, se você parar para pensar que o Hugo Moura é o nosso primeiro volante titular, na minha visão, não sei se o Carille pensa dessa forma e vocês também, mas o Hugo Moura, ele leva bastante cartão, né? Vira e mexe 3 partidas, uma ele tá suspenso. Você já ganha ali o Douglas, né? O Douglas Augusto, que é bom jogador, eu gosto dele, mas, como eu disse, papel colorido, família vascaína, aí, né, a gente vai ter dificuldade para contratar não só o Douglas, como qualquer atleta que a gente tenha um entendimento que vai contribuir num primeiro momento, né? E aí, eu finalizo aqui o nosso vídeo com essa matéria deixa eu ver aqui, para não falar besteira, Diogo Dantas, do O Globo. Tá na tela para vocês. Verratti pode ganhar 9 milhões em 2025, só em bônus. A última renovação contratual de Verratti no Vasco deixou o argentino com um dos maiores salários do elenco e previu em bonificações individuais cerca de 9 milhões no total em 2025, com metas fáceis de serem atingidas. Em função disso, o Vasco resiste para renovar o contrato do atacante de 36 anos e lhe dar novo aumento. O vínculo ampliado em 2024, mesmo com o anterior vigente, lhe conferiu mais que o dobro do salário. A 777 Partners, porém, não pagou as luvas só regularizadas na gestão do presidente Pedrinho. Como com Payet, Verratti teve passagens pagas pelo clube, o que a 77 também não cumpriu. A atual gestão ainda pagou a mais do que o previsto em contrato para que o ídolo fosse ver a família na Argentina. Agora, o esperado é que Verratti cumpra o contrato e não crie nenhuma situação que gere desconforto. Em um ano de recuperação financeira, o Vasco entende que o veterano ganha bem e é bem tratado e não vai ceder a qualquer tipo de leilão. Depois do jogador se oferecer ao Fluminense através do seu agente, o recado é que para sair do Brasil a multa é de 60 milhões de euros. Internamente, um valor impagável para rivais, a não ser que Verratti manifeste vontade de sair. E o Vasco aproveite para aliviar ainda mais sua folha salarial. A renovação virá quando possível. Por contrato, basta o jogador atuar em 60% das partidas em 2025 para acionar o gatilho automático. A bola está com o Pirata. Assim, família, como eu comento com vocês, eu tô sempre vendo aqui os comentários, né? A família vascaína. E teve um amigo que me questionou da seguinte forma: ó, irmão, você tá queimando o Verratti, para com isso, não sei o quê, tá botando a torcida, pô, tá me dando uma moral do caramba, né? Mas eu até falei com ele, irmão, que isso? Porque eu entendo que esse vascaíno que comentou, sei lá, vive no mundo da Disney, dos filmes, novelas, porque ele não tá vendo o que tá acontecendo, queimando o Verratti. Ele não pegou aqui o meu comentário
Porque, assim, alguma coisa tem. Ele me criticou dizendo, o Verratti falou alguma coisa publicamente. Poxa, velho, isso não é Disney, não é filme, não é novela. Claro que o cara não vai falar. Mas quando você pega aquela coletiva do Pedrinho, né, foi até uma pergunta do Cícero Melo da ESPN, falando, não, o Verratti ganha muito bem. Ganha muito bem. E dentro das nossas condições, né, não dificultando o clube, atrapalhando nessa reestruturação, a gente pode ver se dá para aumentar o Verratti. Não dando, não vai acontecer. Então, claro que existe alguma coisa, mas o Verratti ele não vai falar publicamente. É evidente. E como eu falei aqui, eu não estou queimando o Verratti está no seu direito. Como profissional, ele está no seu direito de pedir uma valorização. O cara tem família, o cara tem um filho dele, né? Daqui a pouco vai encerrar a sua carreira porque tá chegando, tá na reta final. Então o cara está no seu direito. Em nenhum momento eu vou queimar aqui o Verratti, como o Vasco está no seu direito, né? Na figura do presidente Pedrinho, e que a gente confia que não vai chegar onde não dá para prejudicar o clube. Então, dessa maneira, o Verratti, poxa, então, não tô feliz, cara, tô insatisfeito, sabe? Siga seu rumo. É isso que eu falei. Agora, aceitando as condições, né, como se essa matéria aqui for verdade, estiver correta, 9 milhões em metas que ele vai bater em 2025, que são fáceis, poxa vida, sabe? Então eu falei sobre isso. Tá satisfeito? Tá feliz? Mesmo o Vasco não aumentando? Show! A gente conta com ele, é um cara muito importante para esse elenco do Vasco. Não tá satisfeito? Quer aumento? E o Pedrinho não conseguiu chegar onde ele quer? Vaza! Ué, vaza! Tô queimando o Verratti aonde? Tanto que se reapresentou aí, né, hoje, feliz ali, abraçando a galera. Eu acho isso, cara. Isso não é filme, isso não é Disney, isso é futebol profissional. O cara está no seu direito de pedir, de cobrar uma valorização, e o Vasco está no seu direito de não chegar até onde ele quer. Faz parte. Agora, o cara não quer? Vaza! Tô queimando o Verratti aonde? Quer ficar? Irmão, é um cara importantíssimo pro Vasco. Mas vamos aguardar como é que vai ficar essa situação, porque o Verratti se reapresentou no dia de hoje, né? Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.